Olá, eu sou Bruna Camargo. Confira agora a última edição do Crítica de Ponta Especial Fenata. O repórter Gustavo Santos acompanhou a peça Cartas Abatidas ou para Luiz Melo. Mesmo com uma forte chuva, quem saiu de casa na quinta-feira para acompanhar o Fenata com certeza não se arrependeu. Com uma obra reflexiva, o grupo curitibano Marcos Damasceno Companhia de Teatro envolveu os espectadores com sua musicalidade e seus temas. O monólogo se passa em Viena, aproximadamente na metade do século XX. É uma história narrada em primeira pessoa por uma mulher que não se identifica e se passa num jantar na casa de uma família tradicional de apreciadores de arte. O jantar é chamado pelos anfitriões de jantar artístico. Nele estão presentes escritores, músicos e artistas, que aguardam ansiosamente a chegada de um convidado ilustre, o famoso ator do Teatro Nacional que faz até telenovela. A qualidade da atuação de Rosane Staves impressiona, e é o que mais chama a atenção na peça. Acompanhada apenas pelo violinista, a atriz interpreta 12 personagens diferentes, que são distinguidos pela sua maneira de falar e pela posição da cadeira que a acompanha no palco. A produção, no geral, é uma crítica ao mundo artístico e seus apreciadores, mostrando várias futilidades do meio e, às vezes, levando um tom até um pouco ofensivo, mas o que deixa a peça um tanto interessante. Árvores Abatidas ou para Luiz Melo com certeza foi um ponto alto do Fenata desse ano, pois após seus 80 minutos de duração, todos presentes naquela noite chuvosa aplaudiram de pé. Gigantes invadiram o Fenata trazendo notícias da Vila da Felicidade e da Vila da Tristeza. Preste atenção em Thalita Marnardes para saber onde ficam esses lugares. A peça Esconderijo dos Gigantes, da inquieta Companhia de Teatro de Fortaleza, encheu o Teatro Pax de Crianças na quinta-feira, dia 12. A peça, que conta a história de duas personagens diferentes, Bonjongo e Rinabi. Bonjongo é um gigante que fugiu da sua terra porque um gigante maior ainda a conquistou e destruiu tudo que tinha lá. E Hanabi é a nova amiga dele e que conta a história da terra que ela vive. E ela menciona também duas outras vilas, a que fica para cima, que é onde todos são felizes e moram as pessoas que ainda não nasceram. E lá ela conta que é o objetivo de todos da vila que ela mora, que todos querem crescer e ficar gigantes para chegar até lá. E a vila de baixo é onde todos são tristes e montaram como se fosse uma lagoa com as lágrimas das pessoas. Com essa dicotomia, a Hanabi ensina o Bonjongo a nunca partir, sempre ficar, nunca para frente e sempre para o alto. Que é isso que faz eles quererem ir embora e criar um novo lar, que é para onde eles vão no final da peça. A trilha sonora e a história contagiaram as crianças e todas mostraram que gostaram muito no final da peça. Com a trilha sonora marcante, alguns movimentos de dança e enredo contagiante, eles chamaram a atenção da criançada. Apesar de alguns diálogos parecerem confusos, as crianças demonstraram que gostaram muito e ao final da peça fizeram questão de aplaudir em pé. A peça O Feio aborda a obsessão pela beleza de maneira criativa e cômica. Acompanhe a crítica de Douglas Cal. O Feio conta a história de Let, um criativo engenheiro de sistemas elétricos. Tudo começa quando ele descobre que não foi convocado a apresentar para outras empresas o produto por ele criado. O motivo seria o fato de que ele era feio. E dessa forma, um colega ia apresentar o trabalho no lugar dele. Let se espanta com a descoberta, já que ninguém lhe havia falado que era feio. Após ser convencido pela esposa e pelo chefe que era realmente feio, o engenheiro resolve ir a um cirurgião para tentar resolver o problema. O médico acaba por fazer um rosto novo e perfeito para Let. Quando a vida do personagem parece melhorar, com muitas mulheres aos seus pés, fama e muito dinheiro, pela beleza conquistada, a trama dá uma grande reviravolta. Então, ele se encontra em um beco sem saída e acaba por desejar de volta a sua feiura. A peça aborda de maneira engraçada a beleza obsessiva, mas ao mesmo tempo se destaca pelo caráter reflexivo. A apresentação mostra que cada vez mais queremos seguir o padrão de beleza imposto, custe o que custar, sem medir as consequências dessa busca incansável. A comédia impressiona pela temática atual, com narrativa e ritmo frenético. A trilha sonora também não passa despercebida, com músicas que se encaixam nas cenas. Além disso, apesar de abordar um assunto sério, conquista sorrisos da plateia. A apresentação mostra bem como essa busca por um padrão nos torna muito iguais e insignificantes, tirando toda a nossa individualidade. E deixa como lição que a real beleza está também em nossos defeitos. Com a roda de boi de mamão, acompanhe a crítica de Larissa Salve. Na peça Levanta Boi, o autor Sidival Batista resgata histórias e cantorias da cultura folclórica brasileira, como Boi Bumbá, Boi de Mamão e Bumba Meu Boi. Os personagens são pequenos fantoches e a história começa com a chegada de Mateus numa antiga carroça puxada por um boi de mamão.
Paixique e a esposa Catirina vivem nas terras do coronel. Lá ele cuida das criações do fazendeiro, mas especialmente do boi mimoso, o predileto dele. Lá eles vivem algumas confusões. Catirina, ao descobrir que está grávida, começa a ter alguns desejos. Para convencer seu marido a realizá-los, justifica que seu filho nascerá com a cara dos desejos caso eles não sejam realizados. Para satisfazer os desejos da esposa, primeiramente Paixico mata uma galinha, logo após um cabrito e por fim ela deseja a língua do boi mimoso. Com muito pesar, Paixico atende aos pedidos da esposa. O boi mimoso morre e o coronel, inconformado, pede ajuda ao pajé. Mas este diz que apenas uma mulher grávida poderia fazer a simpatia. E por fim, tudo se resolve retomando uma tradição folclórica brasileira com a roda de boi de mamão. A plateia estava lotada de crianças que saíram satisfeitas com a apresentação. Confira agora a crítica de Kimberly Safraide da peça Amores e Dores no País das Flores, de Ouro Preto, Minas Gerais. A peça Amores e Dores no País das Flores, da Companhia Residência de Minas Gerais, conta a história de um amor com muita confusão, traição e alegria. Com um enredo parecido com o famoso poema A Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, tem piadas ácidas e de leve perversão. Uma peça com apenas 4 atores, interpretando vários personagens, às vezes era como um teatro de bonecos, com os atores presos à corda sendo manipulados por outros atores. Com efeitos sonoros feitos ali mesmo, por um músico com uma pequena bateria e alguns objetos, a peça seguia com muita música e dança. Misturando clássicos das histórias românticas como Romeu, de Romeu e Julieta, com programas de TV atuais e o funk, tiravam gargalhadas do público, que eram em sua maioria crianças de escolas próximas à Praça Floriano Peixoto, e também de pessoas que passavam e por ali ficavam. Ao fim da apresentação, a peça se misturou à vida real, e com música, a bailarina apaixonada, o rei, o príncipe bonitão, o vilão atrapalhado e o cavalo se despediram, arrancando sinceros aplausos do público. O grupo Teatro Imaginário trouxe para o FENATA a história do líder indígena Guarani, Marçal de Souza, assassinado nos anos 80. Matheus Pilege acompanhou a peça, que integrou a Mostra de Teatro de Rua. A peça Tecoá, Ritual de Vida e Morte de Deus Pequeno, foi apresentada pelo grupo Teatro Imaginário no dia 11 de novembro, na Praça do Barão de Guaraúna. Ela conta a história de Marçal de Souza, grande líder e defensor dos direitos indígenas. O público que aguardava a apresentação ficou surpreso quando os atores e atrizes começaram a caminhar em direção à rua Baldino Táxi. Lentamente, um grupo se distanciava ao som das batidas de um tambor levado por um deles. O movimento dos atores parecia uma marcha fúnebre, e alguns deles traziam bambus nos ombros como se carregassem um caixão. As pessoas que passavam pelas ruas estranhavam aquela espécie de ritual, e quem os seguia começava a desconfiar que seria só isso. O grupo também parecia meio perdido, o que não era de se estranhar, já que é originário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então voltaram para a praça onde deram início ao segundo ato. Eles revelaram o contexto histórico destacando a escravidão imposta aos índios. As pessoas ao redor, frequentadores da praça, catadores de lixos e entusiastas do FENATA, acompanhavam a encenação das mortes sem explicação das injustiças sofridas pelos indígenas. Ao mostrar a história cruel e triste do líder, a peça faz refletir sobre o poder e ganância e como eles podem destruir as pessoas. Terminada a apresentação, os aplausos duraram bastante tempo, mostrando que as pessoas ali reunidas se identificaram com o problema. E como disse o autor, abaixo o genocídio e viva o teatro de rua. Entre Janelas, da Tato Criação Cênica, conta a história de um menino, um computador e um cachorro. Quem for conferir a peça é o repórter Igor Vieira. A Companhia Tato de Curitiba trouxe ao Auditório B do Cine Teatro Ópera o Teatro de Bonecos Entre Janelas, adaptado e dirigido por Dico Ferreira, do livro Uma Janela entre Dois Amigos, de Gustavo Gaivota. Os bonecos, controlados por Eduardo dos Santos e Carolina Maia, eram o centro dos olhares curiosos e atentos de alunos de escolas municipais que lotaram o Auditório B do Cine Teatro. A peça é baseada em um garoto e um cachorro que tem sua relação ameaçada com a chegada de um computador à casa. A ambientação é feita com uma técnica de silhuetas que cria sombras de acordo com a distância projetada. Os atores também fazem uso de pedais para controlar as luzes do cenário, o que dá certa autonomia à cena. Saindo de lá, as crianças puderam perceber que a tecnologia pode criar e destruir uma relação. Com a chegada do computador, o garoto dedica seu tempo à tecnologia e não mais à amizade do cachorro.
o que leva o pequeno cachorro Pitu a sair pela cidade à procura do desconhecido, preocupando o garoto, que imobiliza a internet à procura do cachorro. E é ela quem o ajuda a recuperar essa amizade. A tecnologia constrói, mas também pode destruir. Esse é o grande tema da peça. Velhos Amigos é a peça de rua que mudou a rotina de quem passava pelo agitado calçadão da Coronel Cláudio. Victor Ribas nos fala um pouco mais sobre a montagem que trouxe o tema sobre a terceira idade. Todo espetáculo de rua deve ter interação com os pedestres. E a peça Velhos Amigos do grupo paulista Bolinho soube bem fazer isso. O espetáculo retratava a Rádio Guaraná Sem Rolha e ao mesmo tempo o cotidiano de 3 velhos amigos que também eram músicos. Mesmo o público parecendo um pouco disperso, sem aquela tradicional rodinha que se forma no calçadão, não foi difícil ver as gargalhadas do público que passava. O ponto alto da peça foi quando os artistas distribuíram para homens gravatas e para as mulheres leques. Tudo isso como mais uma forma de interagir com o público. Ana Vitória foi conferir a peça Os Jecas, da Companhia da Palavra de São Paulo. Os Jecas é um retrato singelo do caipira brasileiro. Na peça, 6 atores interpretam clássicos da música sertaneja e da moda de viola, como Tristeza do Jeca e Nuvem de Lágrimas. Todas são interpretadas como moda de viola. Os instrumentos utilizados são violão, gaita e efeitos sonoros, realizados pelos próprios atores. Durante a peça, o enfoque na música caipira mostra a relação do Jeca com o interior e as transições entre o Jeca e um homem mais urbano. Apesar de não existir um determinismo quanto à localidade desse Jeca, ele parecer um ser bem universal, o enfoque parece no Jeca do Paraná, de São Paulo e do sul de Minas Gerais. Além disso, está presente na peça a marca do Jeca Tatu, personagem do Monteiro Lobato. É interessante ver a reação positiva das crianças diante da música caipira. A peça não trata apenas de felicidade, há um sentimento de nostalgia e tensão, principalmente quando os atores se dirigem aos microfones que ficam na lateral do palco e narram o que está acontecendo. A iluminação é simples, no entanto, traz um aconchego proveniente da luz do lampião. Há também tules, que envolvem os personagens no início e no final da peça. Eles possuem um papel determinante, pois no final, um único Jeca fica envolto na tristeza e no aconchego do que é ser um Jeca. Conselho em Ri Maior é uma peça que traz a improvisação do palhaço. Quem deu muita risada foi a repórter Ana Bittencourt, que acompanhou a peça durante o fechamento da edição de 2015 do FENATA. A peça de encerramento do 43º Festival Nacional de Teatro da Universidade Estadual de Ponta Grossa terminou com muito riso e com a participação de toda a plateia no Cine Teatro Ópera. Concerto em Ri Maior, uma peça da Companhia dos Palhaços, comemora 10 anos em 2015. Uma comédia musical que surgiu através da improvisação de palhaço com a música. No palco, o maestro Wilson Shevchenko apresenta um concerto baseado em sua origem russa, acompanhado de Sarrafo, seu amigo e palhaço, que ajuda Wilson a executar obras musicais de sua família e integrar com a plateia, já que não fala português. A integração dos artistas com o público deixou a peça mais leve e fez com que o tempo voasse. Essa interação é essencial para o andamento do concerto. Na apresentação, Sarrafo e Wilson escolheram 2 homens que subiram ao palco. Bruno e Manuel foram os escolhidos pelo detector da participação. Nessa apresentação, alguns momentos foram marcantes e quebraram um pouco a linearidade do espetáculo devido às risadas de algumas crianças que ocupavam as primeiras fileiras. A pequena Alessandra, de 4 anos, chegou a subir ao palco no colo de Sarrafo. O palhaço a colocou atrás das cortinas para que ela não ficasse mais rindo e a peça continuasse normalmente. O público, como coral, além da utilização de vários instrumentos musicais como piano, violão, acordeon, castanholas e harmônica, Sarrafo e Wilson dançam, cantam, tocam e improvisam, com muita palhaçada, encerrando assim mais uma edição do Festival de Teatro em Ponta Grossa. O repórter André da Luz comenta a peça Laura e a incrível porca que tinha ataques de vontade do grupo 2x2 de Ouro Preto, Minas Gerais. A última apresentação da Mostra de Rua no Festival Nacional de Teatro aqui em Ponta Grossa trouxe um espetáculo de Ouro Preto, lá de Minas Gerais. O grupo teatral 2x2 conta a história de Laura, que também origina o nome da peça, Laura e a incrível história da porca que tinha ataques de vontade. A história basicamente conta sobre Laura, que é almejada por 2 homens que buscam suprir seus caprichos através dela, utilizam ela como objeto. É bem típico do interior de lá, como eles comentam mesmo no debate realizado no final da peça. A questão do machismo é muito forte, como eles mesmos apontam. E outras questões, como a religião e as cantigas, também são presentes durante a apresentação. O espetáculo ele é movimentado num dinamismo simples, mas muito característico,
onde o cenário é simples e a troca de figurinos é constante. O público acompanhou a peça na Praça Barão do Rio Branco e viu Laura ter um final feliz. Depois de ser tratada como um objeto e trocada por uma porca, ela acaba decidindo que não precisa de nenhum dos dois homens e sai feliz com a sua liberdade. E dessa forma, a gente acaba vendo que a sociedade talvez mude seu pensamento através desse tipo de arte mesmo, através das peças de teatro que acontecem na rua, onde o público que passa acaba vendo que todo mundo pode ter a sua liberdade através do respeito e ser feliz. Homem ou mulher, não importa. A peça Esse Corpo é Meu, do grupo Tespes, questiona posições de modelo ligado ao gênero. Um tema muito atual, não é, Marina Semensati? Serei homem e agora fui mulher. Na verdade, sempre fui os dois. Dois? Eu não sou eu. Eu não sei quem sou. Esses são trechos da peça Esse Corpo é Meu, que desconstrói o papel do homem e da mulher no palco do 43º FENATA. 2 grandes biombos cobertos por um pano preto, um jogo de luzes fracas e uma trilha sonora simples. É assim que o grupo Tespes prepara o cenário para seus personagens. 2 seres que a princípio são homem e mulher, mas que durante a peça mudam. Os atores da peça provocam o senso crítico do público ao entregar uma história não linear. As cenas são feitas a partir da troca e junção dos papéis, abordando questões midiáticas. A peça toda é feita em texto em off e acompanhando uma trilha sonora pop. Os próprios personagens não possuem algo de fato construído. Quando não estão no papel de homem e mulher, se comportam de forma inconsciente, rindo exageradamente e mexendo o corpo de forma estranha. Ao abordar esses papéis, a peça esbarra nitidamente num tema bem atual na nossa sociedade, que é a ideologia de gênero. Não tanto só na parte sexual, mas também na formação de personalidade. Ao final da peça, o público pareceu tímido nas palmas. Todos aplaudiram, mas a maioria não tinha entendido a mensagem da peça. O debate surpreendeu. Praticamente metade do público ficou para ouvir a opinião dos atores. Alguns expuseram suas opiniões, ainda mais um grupo de adolescentes, que não têm esse debate sobre ideologia de gênero na escola e tiveram a oportunidade de ir até o teatro para falar sobre. A repórter Maiara Mirante dá dica para quem se interessa pela história do FENATA e por crítica teatral. O jornalista Elcio Kovaleski lançou no ano passado o livro Festival Crítico, escrevendo sobre o FENATA. Festival Crítico, uma década escrevendo sobre o FENATA, é a obra de estreia do jornalista e escritor Elcio Kovaleski. A obra é uma espécie de diário de um observador crítico, que reúne 98 análises das peças teatrais apresentadas no FENATA, entre as edições de 2003 a 2014. O livro aborda temas como o porquê de Ponta Grossa ter um dos maiores festivais de teatro do país e ainda assim não possuir peças da cidade que façam jus ao festival. O livro, que é a primeira obra documentada do festival, acaba se prendendo apenas às análises das peças e não se aprofundando tanto a uma análise do festival. Isso se deve à forma como o livro foi construído. O autor escreveu as críticas logo após ter assistido cada peça. O livro Festival Crítico, 10 anos escrevendo sobre o FENATA, da editora Toda a Palavra, é encontrada nas livrarias da cidade por aproximadamente R$40. Confira agora os vencedores da 43ª edição do Festival Nacional de Teatro. Melhor espetáculo de rua, O Nau dos Desterrados, da Companhia de 2 de São José dos Campos de São Paulo. Melhor espetáculo da Mostra de Bonecos e Animação, da Companhia Luminato de Brasília, Iara, O Encanto das Águas. Melhor espetáculo da Mostra Paralela, Árvores Abatidas ou para Luiz Melo, da Companhia de Teatro Marcos Damasceno, de Curitiba, Paraná. Melhor espetáculo da Mostra Paralela, O Velório, do Grupo Watt, da UEPG. A novidade para você que curte teatro é que a partir do ano que vem, a UEPG passa a contar com um grupo de teatro próprio. Parabéns aos finalistas e o nosso agradecimento aos organizadores do evento que há 43 anos vem incentivando o teatro em Ponta Grossa. Nos vemos na próxima edição do Crítica de Ponta na TV. Até mais!